Você toma melatonina há meses. Talvez faça um chá de camomila antes de dormir. Evita o café depois das 6, apaga as telas antes das 10. Faz tudo certo e o sono até melhora um pouco. Você adormece mais fácil, mas ainda acorda no meio da noite. Ainda se levanta de manhã com aquela sensação de que o descanso não foi completo, que o sono passou, mas o cansaço ficou. Os olhos pesados, o corpo que demora para entrar no ritmo. A primeira hora do dia passando em câmera lenta, como se você ainda precisasse de tempo para lembrar quem você é. E a dúvida que não vai embora. Se estou fazendo tudo isso, por que ainda acordo assim? A resposta não está no que você está fazendo de errado, está no que esses suplementos não conseguem fazer, não porque são ruins, mas porque cada um age em um ponto específico do processo. E existe um mineral que age nos outros. Um mineral que a maioria nunca considera porque está distraída buscando o que funciona mais rápido, não o que funciona melhor. A melatonina avisa o cérebro que é hora de dormir. A valeriana ajuda a acalmar antes de deitar. O chá, o banho quente, todos têm o seu papel, mas nenhum deles age dentro do sono, nas fases profundas, nas horas em que o corpo deveria estar se restaurando de verdade. Isso não é falta de esforço, é que os suplementos que você conhece agem na entrada do sono, e existe um mineral que age dentro dele, nas fases que fazem a diferença entre dormir e descansar de verdade. Hoje eu vou comparar os dois ponto a ponto, para que você possa decidir com base em pesquisa, não em achismo. Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a maioria das pessoas busca algo para adormecer, mas o que o corpo realmente precisa, especialmente depois dos 50, é algo que sustente e aprofunde o sono durante toda a noite. E esse algo raramente está na prateleira mais visível da farmácia. Neste vídeo, vou usar 5 critérios específicos para sono acima de 55. Ao final, você vai saber exatamente o que funciona e quando cada um tem o seu lugar. E antes de terminar, você vai entender por que o mineral mais simples pode entregar o que os suplementos mais famosos não conseguem alcançar. Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas. O processo é eficiente, contínuo, completo. Você deita, você dorme, você acorda com a bateria cheia, pronto para o dia. Depois dos 55, esse processo muda. A bateria começa a carregar mais devagar. Os ciclos de sono ficam mais curtos. E se algo interrompe o carregamento no meio da noite, um barulho pequeno, um pensamento que surge do nada, uma variação de temperatura, ela nunca chega a 100, chega a 70, a 60, às vezes menos. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Não é que você dormiu pouco, é que a carga nunca foi completa e nenhum suplemento que age apenas na entrada do sono vai resolver o que acontece durante o carregamento. A pesquisa sobre sono documentou essas mudanças com clareza. Depois dos 50, as fases de sono profundo, as mais restauradoras, responsáveis pela recuperação física, pela consolidação da memória, pela estabilidade do humor ao longo do dia, ficam progressivamente mais curtas e mais vulneráveis a interrupções. Qualquer perturbação é suficiente para expulsar o corpo dessas fases, antes que o trabalho de recuperação esteja completo. E aí, o ciclo reinicia do começo, mais superficial, menos restaurador.
É nesse ponto que a maioria dos suplementos para o sono mostra o seu limite mais claro. A melatonina é um hormônio do sono e funciona principalmente para sinalizar ao cérebro que é hora de dormir. Ela ajuda a adormecer, mas ela não age nas estruturas que constroem e sustentam o sono profundo depois que os olhos fecham. A valeriana, os chás, o banho quente, cada um tem o seu papel genuíno na preparação para dormir, mas nenhum deles atua no que acontece depois que você adormece. E é exatamente aí, dentro do sono, nas fases que você nem percebe enquanto dorme, que o descanso real acontece ou deixa de acontecer. A diferença não está em adormecer mais rápido, está em como você vai estar quando acordar. Antes de comparar critério por critério, uma pergunta rápida. Me conta nos comentários. Você já tentou o magnésio para dormir? Comenta 1 se já tentou e 2 se ainda não testou. Eu leio cada comentário. Com esse contexto claro, agora podemos entender exatamente o que está acontecendo e o que você pode fazer de diferente a partir de hoje à noite. Vou comparar critério por critério o que os suplementos mais comuns entregam e o que este mineral entrega. A maioria das pessoas escolhe suplementos para o sono baseada em popularidade, o que está na prateleira da farmácia, o que o vizinho recomendou, o que surgiu no último vídeo. Mas popularidade e eficácia para o sono profundo são coisas muito diferentes, especialmente depois dos 50, quando o que o corpo precisa muda de forma real e documentada. A comparação que importa não é qual suplemento faz você adormecer mais rápido, é qual deles melhora a qualidade do sono enquanto você está dormindo e como você vai acordar amanhã. A largada, velocidade para adormecer. Neste primeiro critério, a vantagem dos suplementos tradicionais é real e é importante reconhecer isso. Pesquisas indicam que tanto a melatonina quanto a valeriana podem reduzir o tempo para adormecer em pessoas com dificuldade inicial. A melatonina age diretamente no sinal de início do sono. Ela avisa ao cérebro que a noite chegou, que é hora de iniciar o processo. A valeriana tem um efeito calmante que facilita a transição para o sono, reduzindo a ativação mental nos momentos que antecedem o adormecer. Para quem demora muito para pegar no sono, esses efeitos são reais e documentados pela pesquisa. O magnésio, por outro lado, não é um indutor direto do sono. Seu efeito na velocidade de adormecer é mais indireto. Ele age no sistema nervoso, relaxa a musculatura e reduz a ativação mental de forma gradual. Pessoas com deficiência de magnésio tendem a notar uma diferença mais rápida. Quem já tem níveis adequados pode levar alguns dias para perceber mudança concreta nessa primeira fase. Carlos tem 67 anos, é professor universitário aposentado de Porto Alegre. Tomava melatonina há 2 anos. Adormecia bem, esse nunca foi o problema, mas acordava entre 2 e 3 da manhã quase toda noite e ficava rolando até o amanhecer sem conseguir voltar ao sono com a mesma profundidade de antes. Neste critério, os suplementos tradicionais levam vantagem. O magnésio começa a mostrar diferença após alguns dias de uso consistente, mas é exatamente quando saímos da entrada do sono que o cenário começa a se inverter. Mas o segundo critério é onde o cenário começa a mudar e onde pessoas acima de 55 costumam se surpreender com o que encontram. A maratona, continuar dormindo. Adormecer é apenas a primeira parte. A parte mais difícil e a mais ignorada é continuar dormindo de forma estável ao longo de toda a noite. Pesquisas mostram que a melatonina tem ação mais concentrada no início da noite. Ela ajuda a adormecer,
mas seu efeito sobre o que acontece nas horas seguintes é mais limitado. A valeriana apresenta resultados variáveis nesse aspecto. Em algumas pessoas, há melhora na continuidade do sono. Em muitas outras, o efeito não se sustenta até de manhã. O magnésio tem um mecanismo diferente aqui, e é onde ele começa a se destacar. Evidências indicam que ele tem papel importante na regulação dos neurotransmissores que mantêm o sono estável ao longo da noite, especialmente o GABA, que reduz a ativação do sistema nervoso durante as horas de descanso. Quando os níveis de magnésio são adequados, o sistema nervoso tem mais recursos para sustentar o sono nas fases mais profundas, sem ser expulso por qualquer pequena perturbação do ambiente ou do próprio organismo. Ana tem 63 anos, enfermeira aposentada de Belo Horizonte. Qualquer barulho a acordava, o cachorro, o carro na rua, o próprio marido virando na cama. Testou valeriana, melatonina e chás ao longo de quase um ano. Com o magnésio, o sono ficou mais profundo e ela passou a acordar apenas com barulhos mais altos, não com qualquer som ao redor. Neste critério, o magnésio tem vantagem na manutenção do sono ao longo da noite, especialmente para quem acorda 2 ou 3 vezes sem motivo aparente. Mas o próximo critério é onde a diferença fica mais clara para quem está acima de 55, e é o que mais importa para acordar de manhã de verdade descansado. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. O coração da noite, qualidade do sono profundo. Este é o critério central. É aqui que a distinção entre o magnésio e os outros suplementos se torna mais evidente e mais relevante para quem está acima de 55. Pesquisas mostram que a melatonina tem efeito modesto sobre as fases profundas do sono. Seu principal papel está no início do ciclo, na sinalização, não no aprofundamento. A valeriana apresenta evidências mistas quando se trata de sono profundo especificamente. Para algumas pessoas, há alguma melhora. Para muitas, o efeito permanece superficial. O magnésio ocupa um lugar diferente nessa equação. Estudos sugerem que ele está diretamente envolvido na regulação das ondas cerebrais lentas, as mesmas que caracterizam as fases de sono profundo. Ele ativa o sistema GABA e modula receptores que contribuem para ciclos mais longos e mais estáveis de sono restaurador. Evidências indicam que pessoas com baixos níveis de magnésio apresentam mais interrupções nas fases profundas e que a reposição adequada desse mineral pode contribuir para ciclos mais completos, aqueles em que o corpo termina o trabalho de recuperação antes de reiniciar o próximo ciclo. Roberto tem 71 anos, comerciante aposentado de Recife. Dormia 9 horas e acordava exausto. O médico descartou a apneia. Após um mês com magnésio glicuranato, relatou acordar sentindo que havia dormido de verdade pela primeira vez em anos. Não dormia mais, dormia melhor. O magnésio tem vantagem clara no aprofundamento e na estabilidade das fases mais restauradoras, especialmente relevante após os 50, quando essas fases naturalmente diminuem. Mas o próximo critério é onde a diferença se torna visível no dia seguinte e explica por que tanta gente acorda cansada, mesmo depois de uma noite aparentemente longa. Amanhã, efeitos no dia seguinte. O que você sente quando abre os olhos é o resultado mais honesto de tudo o que aconteceu durante a noite. A melatonina pode deixar resíduos de sonolência na manhã seguinte, especialmente em doses mais altas ou em pessoas com metabolismo mais lento,
o que se torna mais comum depois dos 55. Quem usa doses elevadas frequentemente descreve uma névoa mental nas primeiras horas do dia, uma dificuldade de clarear que não existia antes. A valeriana também está associada à sonolência residual em algumas pessoas, especialmente nas primeiras semanas de uso contínuo. O magnésio funciona de forma diferente nesse sentido. Quando o sono melhora em qualidade e não apenas em duração, os efeitos no dia seguinte se transformam naturalmente. Muitos relatam maior clareza mental logo pela manhã, humor mais estável ao longo do dia e menos necessidade de cafeína para funcionar nos primeiros turnos. Não há relatos consistentes de sonolência residual associada ao magnésio nas doses estudadas para o sono. Lúcia tem 59 anos, funcionária pública aposentada de Curitiba. Não tinha problema para adormecer. Tinha problema para chegar ao meio da noite sem acordar 2 ou 3 vezes. Resistiu ao magnésio porque já havia tentado de tudo e não acreditava mais em algo novo. Após 3 semanas, relatou a primeira semana em meses sem acordar mais de uma vez por noite e acordando com mais disposição pela manhã para começar o dia. O magnésio leva vantagem nos efeitos diurnos, especialmente para quem é sensível à sonolência residual de outros suplementos. E o quinto critério é o que mais importa para quem está pensando em usar qualquer coisa de forma contínua e onde as diferenças de segurança ficam mais evidentes. O longo prazo, segurança no uso contínuo após os 55. Qualquer coisa que você use regularmente por meses ou anos precisa ser avaliada além do efeito imediato. Precisa ser avaliada no tempo. E para quem está acima de 55 e já usa outros medicamentos prescritos, esse critério não é secundário, é essencial. O uso contínuo de melatonina é tema de debate na pesquisa científica. Alguns estudos levantam questões sobre se o uso prolongado pode interferir na capacidade do próprio organismo de produzir o hormônio naturalmente, uma preocupação relevante, mesmo que ainda sem consenso definitivo. A valeriana tem poucos estudos de longo prazo disponíveis, e possíveis interações com medicamentos comuns após os 55 merecem atenção, especialmente para quem usa anticoagulantes, sedativos ou outros compostos que atuam no sistema nervoso central. O magnésio tem um perfil fundamentalmente diferente. É um mineral essencial, não um composto estranho ao organismo. O corpo o utiliza em centenas de processos bioquímicos, incluindo produção de energia, regulação muscular, função do sistema nervoso e metabolismo de outros minerais. Estudos de longo prazo não mostram problemas com o uso contínuo dentro de doses razoáveis. E há um dado relevante. A deficiência de magnésio é comum na população acima de 55 anos, em parte porque a absorção intestinal desse mineral tende a diminuir com a idade. Repor algo que o corpo já estava com falta é diferente de adicionar algo externo em excesso. Neste critério, o magnésio tem o perfil de segurança mais estabelecido para uso contínuo, especialmente considerando que a deficiência é comum nesta faixa etária e que o organismo já conhece e utiliza esse mineral de forma ampla. Depois de 5 critérios, o cenário fica claro. Se o objetivo é adormecer rápido em uma noite específica, em uma viagem, em um período de estresse intenso, em uma situação pontual, suplementos tradicionais, como a melatonina, têm vantagem de velocidade. Para esse papel, eles funcionam e a pesquisa confirma. Mas se o objetivo é acordar descansado de forma consistente,
com sono mais profundo, menos interrupções noturnas, mais clareza e energia no dia seguinte, o magnésio apresenta o perfil mais completo para quem está acima de 55 anos. Os dois podem coexistir em momentos diferentes, mas para o problema mais comum nesta faixa etária, o sono que existe, mas não restaura, o magnésio é o que a pesquisa indica com mais consistência. A forma mais estudada para o sono é o magnésio bisglicinato ou o glicuronato, formas com melhor absorção e menor impacto digestivo, as preferidas nas pesquisas sobre sono. Estudos investigaram doses entre 200 mg e 400 mg. Muitos relatam começar com 200 mg e ajustar conforme a tolerância ao longo das primeiras semanas. Vale sempre consultar um profissional de saúde para determinar o que faz sentido para a sua situação individual. O horário ideal, segundo evidências, é de 30 a 60 minutos antes de deitar, tempo suficiente para o mineral iniciar seu efeito no sistema nervoso. Água em temperatura ambiente, longe de refeições muito pesadas. Alguns combinam com camomila ou L-teanina, com bons resultados relatados. Um ponto importante: evitar combinação com antiácidos à base de cálcio, que podem interferir na absorção. E verificar possíveis interações se você usa medicamentos prescritos regularmente. Essa conversa com o seu médico vale o tempo que leva. O efeito não é imediato como o da melatonina, é acumulativo. Muitos relatam os primeiros sinais ainda na primeira semana. Menos interrupções, sono um pouco mais profundo. Um padrão mais claro geralmente emerge após 2 a 4 semanas de uso consistente. Não é uma virada de uma noite, é uma melhora que vai se estabelecendo e que tende a se manter porque está atuando no mecanismo, não apenas no sintoma. Eu tenho um pedido, não, um desafio. Escolha uma coisa que aprendeu neste vídeo, apenas uma. Pode ser pesquisar sobre o magnésio bisglicinato, pode ser rever qual suplemento você está usando e para qual objetivo específico. Pode ser simplesmente prestar atenção em como você acorda amanhã de manhã e o que isso diz sobre o que aconteceu durante a noite. E quando fizer isso, volta aqui e me conta o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. Compartilha este vídeo com alguém acima de 55 anos que não está conseguindo dormir bem. Essa informação pode mudar a noite dessa pessoa. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.